Olá pessoal, nesta aula de hoje vamos dar continuidade à planta baixa, explicações sobre como desenvolver uma planta e a representação gráfica. Vamos lá? Bom pessoal, retomando aquela planta que nós vamos começar a desenvolver, vocês já fizeram externamente, né, o limite deste ambiente, desse apartamento, desta casinha. Nós vamos estar trabalhando na escala 1:25, onde 4 centímetros representa 1 metro. A partir daí a gente vai fazendo as continhas, lembra? Tá? Como vocês vão provavelmente estar utilizando uma régua, lembrando 1 metro igual a 4 centímetros para a escala 1:25. Então nós representamos aqui, nós desenhamos com 6 milímetros, né? 6 milímetros, que representam 15 centímetros na escala 1:25, que seria a espessura das paredes externas. Uma vez que a gente tem isso, como que a gente vai fazer essa distribuição interna, né? Eu vou fazer rapidamente uma demonstração aqui para explicar rapidamente como vocês representam portas, janelas, tá? Vocês devem ter feito, eu espero, o recorte das pecinhas, né, que nós vamos usar para representar os objetos. Então vamos lá, vamos escolher algumas aqui para dizer, olha, vamos rapidamente assim, ó, vamos ter uma banheira, uma cozinha e uma sala e um quarto, tá? Nesse espaço é possível isso, tá? Depois eu vou colocar aqui alguns exemplos de layout de apartamentos para vocês terem noção. Vocês não precisam necessariamente fazer a mesma coisa que eu vou desenvolver aqui. Eu só quero que vocês entendam como que a gente começa num espaço vazio que ainda não sabemos exatamente. Por exemplo, a entrada, né, por onde entra. Então nós vamos estabelecer pelo menos um acesso. Vamos entrar por esse canto aqui. Vamos fazer a entrada principal aqui, tá? Como se isso fosse um apartamento, nós temos só uma entrada. Como é um espaço pequeno, né? Hoje é uma tendência a ter os estúdios, né? Os estúdios que estão se proliferando, que são pequenos espaços onde acomoda 1 a 2 pessoas, tá? É uma tendência mundial. Inclusive, a gente pode partir que essa seria um desafio maior para vocês, porque quando você tem bastante espaço, vocês ficam à vontade para construir ou para soltar a imaginação. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando no espaço pequeno. Então, vamos partir dessa área, né, de 5:7, acabado, né? Nós já fizemos naquela escala. Então, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Rapidamente a gente já mais ou menos separei as coisas. Aqui temos uma geladeira, um fogão e uma pia. Tá? Um armário de cozinha, uma mesa, 4 lugares.
Então você já começa a imaginar que existe um ambiente aqui, né? Aqui o quarto, aqui tem um guarda-roupa, uma cama de casal, um armarinho de apoio, uma bacia que estaria junto com, naturalmente estaria junto com uma pia e chuveiro. Não, o chuveiro estaria lá, seria uma pia e uma bacia. Quer dizer, você não vê paredes, né? Mas vocês conseguem imaginar já que existem esses ambientes específicos, né? Um rack da sala, um sofá, um armário. Quer dizer, as coisas estão mais ou menos no lugar, tá? Então assim, eu vou desenhar aqui rapidamente. Vou separar um ambiente desses com uma linha, tá? Vou separar a cozinha e a área de serviço, como se fosse uma tira aqui. Você tem, imagina que você tem a cozinha, depois você tem um banheiro, você tem um quarto. Você entrou, você está numa sala, né? Você não vai entrar pelo quarto, você vai entrar por uma sala. Então vou desenhar aqui a parede, vocês vão ver como representam uma parede, tá? Então vou fazer isso aqui agora para vocês entenderem. Vou mexer um pouquinho aqui e a gente já volta nessas pecinhas na sequência. Só vou mexer algumas peças aqui para a gente já separar alguns ambientes e vou fazer essa representação das paredes para vocês entenderem, tá? Como que seria. Não vai ficar exatamente isso. Agora eu começo a brincar um pouquinho para poder, né, dar uma organizada nesse espaço, né? E os espaços e as medidas têm que estar de acordo com, né, na escala, na proporção para você entrar. O tamanho de uma porta, o tamanho de uma cadeira, de uma mesa, circulação, tá? Então vou representar rapidamente, vou tirar tudo isso daqui, vou desenhar algumas paredes para vocês entenderem como se faz a representação de paredes. Olha só, esse layout está mais ou menos, tá? Agora eu vou desenhar a parede, vou explicando como é que desenha a parede. Já está mais ou menos, né? O acesso eu vou deixar por aqui, tá? O acesso vai ser por aqui, você passa, vai ter uma porta, você vai dar, aí vamos delimitar a cozinha, o quarto lá no fundo, a sala, um espacinho aqui de estudo, tá? Vamos desenhar a parede agora para vocês entenderem. Eu vou usar um escalímetro, depois eu ensino vocês de novo, reforçando a questão da escala, tá? Então eu defini que o banheiro vai ser nesse canto, eu já explico por quê. Então, o banheiro tem que ter pelo menos 1,30 m de largura. Desenhar as paredes internas com 10. Considerar que ele tenha 2,50. Eu já explico também porquê desta medida. Se vocês não tiverem uma régua, eu estou usando uma régua paralela aqui embaixo, onde eu apoio o esquadro e corro com ele, então todos aqui são verticais. E quando a gente quiser na horizontal, a gente usa um outro esquadro, a gente estaria usando 2 esquadros. Nessa aqui eu uso sempre traçando as linhas horizontais e nessa daqui as linhas verticais. Eu estou apoiando ele numa régua T. Uma régua paralela, desculpa. A régua T também é um instrumento que a gente normalmente usa quando começamos. Ela pode ser transportada, fácil de usar. Ela apoia numa mesa e aí você consegue, ó, qualquer torturinha já interfere no desenho. Isso aqui tinha que estar colado, tá? Normalmente a gente cola com durex as 4 pontas para o desenho não se movimentar. Nós temos o ambiente fechado, onde seria o banheiro. Vou desenhar a porta e a janela, já explico porquê e o tamanho também. A porta de banheiro, pessoal, normalmente é 60 centímetros, tá? 62 centímetros. Na medida que você faz assim com o esquadro, você já consegue saber o tamanho da porta. Ó. A representação você já sabe que aqui é o tamanho da porta. Nessa escala, para 25, até que dá para definir que tem 3,5 cm a espessura de uma porta. Então isso aqui vai ser o vão de uma porta e aqui a janela.
representação então de uma porta se dá dessa forma. A gente põe um pouco essas linhas, depois a gente apaga, a gente reforça essas outras, tá? Então desenho com 62, tá? A hora que eu faço os 45 graus, você tem o tamanho. Você pode medir também, né? Dá mais trabalho. Essa janela também é uma janela de banheiro, normalmente tem 60 centímetros. O banheiro é pequeno, tá? Então desenhei. As linhas de representação de uma janela são duas linhas mais finas que passam no meio da porta, tá? Então desenho ela com 60, essa com 62. E a representação da janela é assim. Aí eu reforço as outras linhas, tá? E depois a gente apaga essas linhas mais finas de produção. Tá, pessoal, as linhas de construção então são essas mais finas, a gente apaga e reforça algumas outras. Aqui chega a ser até um preciosismo, mas nessa escala a gente até consegue ver uma maçaneta, tá? Você pode apagar as linhas excedentes. Outra maneira de representar uma porta seria com um compasso, tá? Você pode pegar um compasso e fazer o giro da porta. Então esse aqui é um banheiro. Aí a gente colocando as pecinhas internas, a gente começa a desenvolver o tamanho dos espaços necessários para um ambiente, tá? Então, por exemplo, a gente já começa a ter um ambiente aqui, tá? Um box ele tem pelo menos 80 de largura, né? 80 centímetros de largura para a pessoa ter um espaço. Então eu marco aqui 80 centímetros, que seria o vidro do box. Estou fazendo isso que eu estou movimentando o papel toda hora, então a gente precisa estar acertando os quadros para as linhas não ficarem tortas. Então um box, olha só, ele teria essa profundidade. Então o chuveiro estaria dentro desse espaço. Nós temos também um espaço entre a bacia e o vidro, você não pode fazer encostado, né? Naturalmente. E aqui uma piazinha. Então você tem a entrada aqui, então você começa a ter um ambiente, tá? Então é assim, a gente vai mexendo todos os espaços, todas as peças e vai começando a compor esse layout desse lugar. Agora os outros vão surgindo em função das outras pecinhas. Quer dizer, se uma vez que a gente colocou a entrada, onde fica melhor a entrada, aqui ou aqui? Então tudo isso é uma questão de brincando, né? E mexendo. Esses são os espaços. Por isso que é importante vocês desenharem as pecinhas, desenhar as pecinhas para ter a noção exata de dimensões, ok? Essa mesa tiver aqui, olha, aqui não passa uma pessoa, então vamos vir com esse layout mais para cá, né? Essa mesa mais para cá. Essa mesa pode ficar assim também, ocupa menos espaço.
Dá para a pessoa abrir uma porta aqui, dá até para ter um outro móvelzinho aqui. É isso que vocês precisam ir trabalhando, tá? Vou mexendo essas peças, colocando os ambientes. Nesse caso, eu já estou pensando em mudar a cozinha para cá. Então você entra, você está numa sala, você tem as peças da sala. Você vai para você tem um sofá, você tem um rack, você tem um fogão, geladeira, pia, fogão, tudo minimamente. Uma máquina de lavar que seria numa área de serviço que vai estar praticamente colada com uma divisão mínima. Esse rack está na sala, você tem um armário para cozinha. Por onde nós vamos entrar para a cozinha? De repente eu já estou imaginando uma parede aqui, tá? Que vai separar esse ambiente desse. Aí nós vamos ter o quarto, vamos ter uma máquina, aqui está a máquina de lavar, você tem um tanque, ou o contrário, né? Você tem um tanque, você tem uma máquina de lavar, você tem um armário, você tem um guarda-roupa, você tem um móvel, um aparador. Tá, então você começa. Então você tem espaço, você tem que lembrar que você tem a parede. Eu estou desenhando essa parede com 10, que isso é possível nesses ambientes, novamente, que eu estava te falando, que são hoje utilizados muito drywall. Depois eu vou falar sobre materiais mais para frente. Tá bom? Então a gente continua fazendo isso. Vamos brincando e desenvolvendo um layout. Tá? A cada dia a gente vai aumentando e adiantando. Lembrando que lá na frente nós vamos fazer essa ambientação, vai ter uma aula que a gente vai usar isso aqui como um espaço interior. Vamos ter uma representação, vamos ter um desenho de perspectiva. E nós vamos escolher um desses ambientes, tá? Para a gente fazer a perspectiva. Então, além de a gente ver isso, depois a gente vai começar a ver isso em 3D e depois a gente vai construir algo em cima dessa perspectiva, tá bom? Então foi isso, pessoal. Na próxima a gente dá continuidade no desenvolvimento dessa planta, na distribuição dos espaços para maior compreensão, tá bom? Espero vocês na próxima. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar todas as dúvidas no Classroom, tá? Acompanhe nossas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau.